Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de WordPress passo a passo. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o menu Configurações do painel administrativo do WordPress. Vamos aprender a realizar configurações que são muito importantes e que afetam diretamente o funcionamento do nosso blog ou site. Então, vamos iniciar a segunda aula do curso de WordPress passo a passo. Para darmos início, nós vamos acessar o painel administrativo do WordPress. Fazemos isso colocando o endereço do nosso site seguido de wp-admin. Isso é o endereço que precisamos colocar para abrir a área de login do painel administrativo do WordPress. No nome do usuário, vamos colocar o usuário que criamos aqui para o nosso curso e a senha que criamos para esse usuário e vamos efetuar o login. Lembrando que para isso funcionar, o seu WAMP Server tem que estar ativo, porque nós estamos utilizando o WordPress em ambiente local, em localhost. Então, confira sempre se o WAMP Server está ativo, ele tem que estar online para que você consiga realizar esse passo. E quando nós entramos no painel administrativo do WAMP Server, nós caímos aqui no dashboard, no painel inicial dele. Hoje nós vamos considerar nessa aula o menu Configurações. Então nós temos várias abas de configuração, aba geral, escrita, leitura, discussão, mídia e links permanentes. Então nós vamos passar por cada uma dessas abas e considerar aqui pontos que são importantes. Para nós abrirmos o menu Configurações, basta dar um clique sobre ele e aí ele já abre a aba geral. Então na aba geral nós temos aqui algumas configurações importantes do site. Primeiro é o nome, o título do nosso site, aquele que nós colocamos lá durante a instalação. Nesse momento aqui nós podemos modificar. E nós temos também uma descrição que, por padrão, ela já vem dessa maneira. Na instalação, só mais um site WordPress, você aqui deve colocar uma descrição do seu site ou apagar essa descrição, porque essa descrição, em alguns temas, ela aparece. Nesse tema padrão, que nós estamos utilizando aqui nesse primeiro momento, ela aparece. Aquela descrição aparece aqui. Então, se nós removermos aqui a descrição, salvarmos as alterações e atualizarmos a página, ela vai sumir aqui do nosso tema. Então, essa configuração em alguns temas, essa descrição do site ela aparece. Então, se você quer colocar uma descrição resumida do que é o seu site, é nesse campo que você deve informar. Os dois campos seguintes, endereço do WordPress e endereço do site, são muito importantes. Se você mexer nesses campos aqui, o seu WordPress para de funcionar. Então, por padrão, nós vamos deixar sempre da maneira que está configurado e não vamos realizar alterações. Existem algumas situações, mas aí num nível mais avançado, que você possa querer que o seu site esteja em um local ao passo que a instalação do WordPress está em outra. Mas não é o objetivo desse curso. Nós vamos deixar sempre da maneira que está configurado tanto o endereço do WordPress quanto o endereço do site. O endereço de e-mail também é aquele que nós informamos lá na instalação. Nesse momento aqui, nós conseguimos alterar também o endereço de e-mail, se isso for necessário. A próxima informação é bastante importante. Nós temos aqui a opção de marcar se qualquer pessoa pode se registrar no nosso site. Então, isso é importante porque em algum momento você pode, por exemplo, ter um conteúdo somente para pessoas registradas, você pode querer vender algum conteúdo ou dar acesso apenas para pessoas que se registraram no seu site. Para que você consiga fazer isso,
essa opção ela tem que estar marcada. E aí, se você marcar, você define embaixo para um novo membro cadastrado qual é o seu padrão. Então, ele sugere aqui assinante, que é o nível mais baixo, a pessoa vai ter acesso, mas ele não consegue lançar nenhuma postagem, não consegue editar nada. Isso é o recomendado. Mas você tem as opções de colaborador, autor, editor e administrador, que é quem tem acesso a toda a instalação. No nosso caso, como nós não vamos ter nenhuma área de login, nenhuma área para cadastro, nós vamos deixar desmarcada essa opção. O próximo campo é o fuso horário. Então, nós temos que colocar aqui o nosso fuso horário, o fuso horário da nossa região. Então, nós temos a opção aqui pelo fuso horário UTC, que nós poderíamos utilizar aqui o -3, que é o fuso horário aqui, horário de Brasília. Mas nós temos também uma lista de cidades, iniciando aqui pela América, e nós podemos também, no nosso caso aqui, como nós estamos no Rio de Janeiro, nós podemos utilizar aqui São Paulo, que tem o mesmo horário, e deixar configurado dessa maneira. Formato de datas, você pode escolher a maneira como você quer exibir as datas, mas por padrão nós utilizamos esta opção no formato de datas. Formato da hora, a mesma coisa, você pode escolher um formato de 24 horas ou escolher um formato de 12 horas. A informação de dia da semana, quando começa a sua semana, você pode definir aqui, se no domingo, na segunda-feira, na terça. Então, por padrão, é domingo. E qual é o idioma do site? No nosso caso, o idioma é português Brasil. Definidas essas configurações, nós podemos salvar as alterações, porque já realizamos a configuração da aba geral, e aí nós vamos passar então para a aba escrita. Salvamos as alterações, vamos passar para a aba escrita. Na aba escrita, nós temos aqui algumas configurações também bastante interessantes. Você pode definir que toda postagem nova ela esteja vinculada a uma categoria. Como nós não criamos nenhuma categoria ainda, está aqui sem categoria, mas imagina que você sempre escreve por padrão sobre um determinado assunto e você vai criar uma categoria para isso, ou escreve mais vezes a respeito desse assunto. Então você pode definir essa como a categoria padrão. Para qualquer outra postagem que seja de outra categoria, você altera na postagem qual é a categoria que você vai utilizar. A mesma coisa diz respeito ao formato padrão de post. Ele sugere como padrão, uma postagem padrão, mas você pode colocar, por exemplo, que é uma nota, uma galeria, uma imagem, um vídeo, um áudio. Então, se a sua postagem normalmente, na maioria das vezes, você posta vídeos, por exemplo, você já pode deixar aqui definido como vídeo, e aí para qualquer postagem que não seja de vídeo, você altera essa configuração. No nosso caso, vamos deixar padrão mesmo. Essa opção aqui é bastante interessante, publicar via e-mail, te dá a possibilidade de configurar aqui um endereço de e-mail que você pode utilizar para fazer uma postagem automática. Significa o seguinte, qualquer e-mail que você mandar para esse endereço de e-mail, o WordPress vai publicar automaticamente como uma postagem lá, com suas imagens, com os textos contidos no e-mail. Por isso é muito importante que, se você utilizar essa funcionalidade, utilize um e-mail exclusivo para isso, porque senão qualquer informação que entrar ali vira uma postagem no seu site ou blog. Isso é muito utilizado por quem trabalha postando notícias, por exemplo. Às vezes não dá tempo de acessar o painel administrativo do WordPress, quer fazer bem rapidinho. Essa funcionalidade de publicar via e-mail é bastante interessante para isso. E aí, quando você define aqui o endereço de e-mail, o nome do usuário, a senha, você pode também definir um padrão de categoria para o envio do e-mail. E a última opção é para o WordPress notificar automaticamente
os serviços de blog sobre qualquer atualização que você tenha no seu blog. Então ele já sugere esse endereço para atualização automática. Nós vamos deixar essa mesma configuração, não vamos mexer. E aí basta clicar em salvar as alterações. Nós vamos agora passar para o menu Leitura. O menu Leitura define como aquilo que você postou no seu site ou blog vai aparecer para o seu usuário. Então, ele já começa com a configuração da página inicial. O que deve ser mostrado na página inicial? Seus posts mais recentes ou uma página estática? Quando é um site de uma empresa, muitas vezes é interessante colocar uma página estática. Mas para blogs, sempre as postagens recentes elas dão mais resultado na página inicial. Então, em função do tipo de conteúdo que você vai produzir, você vai definir aquilo que vai ser mostrado na página inicial. E aí, ele continua. As páginas de blog elas mostram quantos posts, no máximo quantos. Então, por padrão, ele sugere 10 posts, mas você pode aumentar ou diminuir esse número de acordo com a sua necessidade. A mesma coisa, os feeds de RSS. Quem é assinante seu lá para receber as notificações via RSS, devem receber os últimos posts. Quantos deles? Então aqui também está configurado 10. Você pode diminuir esse número, os últimos 5 ou os últimos 15 posts. Agora, relativo a RSS, a próxima configuração é importante. O que vai exibir? Texto completo ou resumo no feed? A sugestão é sempre deixar resumo, porque se você coloca o texto completo, o usuário lê lá no leitor de RSS dele e não acessa o seu site. Se ele não acessa o seu site, ele não gera tráfego. E o último ponto, a visibilidade nos mecanismos de busca. Você pode, se você configurar, marcar essa opção, você está dizendo que não quer que os mecanismos de busca como Google, Bing, Yahoo encontrem as suas postagens. Então, isso vai na contramão daquilo que a gente, em geral, precisa, que é que as nossas postagens elas sejam vistas, que gerem acessos ao nosso site. Então, nós vamos deixar desmarcado. Fazendo isso, nós podemos salvar as alterações. Agora nós vamos passar para o menu Discussão. As configurações de discussão são bastante intuitivas. Tirando aqui a primeira parte que diz respeito a se a cada postagem vai pingar os blogs para tentar avisar, notificar dessas postagens, e se vai permitir avisos de links de outros blogs também, o restante todo diz respeito a comentários. Então é bastante intuitivo, então você define nas configurações aqui sua preferência pessoal. Por exemplo, o autor do comentário tem que preencher o nome e e-mail. Os usuários devem estar registrados e ter feito login para poder publicar comentários. Essa aqui é uma configuração que tem a ver com aquela primeira configuração que nós tratamos com respeito a se usuários podem se cadastrar no seu site. Não adianta você deixar lá desmarcado, dizendo que ninguém pode se cadastrar, e vier aqui e marcar que o usuário tem que estar registrado para poder comentar. Senão você não vai ter login nunca, porque ninguém vai poder se registrar e você obriga a ter um registro para poder comentar. Então é importante você analisar cada uma das configurações para comentários. Aqui, por exemplo, tem uma configuração interessante. Você deseja receber um e-mail quando alguém publica um comentário? Ou receber um e-mail quando um comentário aguarda a moderação? Então, isso é preferência pessoal. Você vai definir aquilo que você quer que aconteça toda vez que alguém postar um comentário e ele cair em moderação, ou mesmo que ele seja aprovado, você pode receber um e-mail. Você vai definir qual é a melhor maneira de tratar isso. Agora, uma configuração importante na moderação de comentários, que é essa aqui. Ele vem por padrão dizendo que você deve reter um comentário na fila se contiver 2 ou mais links.
Isso é uma característica de spam. Então, você deve deixar aqui com pelo menos 2 links, porque todo comentário que tiver 2 links nele vai cair para moderação e você vai analisar, vai diminuir muito a quantidade de spams nos comentários do seu site ou blog. E aí, se você perceber que um determinado endereço de IP, um determinado site está gerando muito spam para você, você pode colocar ele aqui na lista negra de comentários. Então, se colocar aqui o IP ou colocar o URL do site lá que está gerando, ou determinadas palavras que você considere ofensivas, não quer que tenha nos seus comentários, você pode colocar aqui na lista negra de comentários e aí o comentário vai ser reprovado. Se você colocar aqui na lista de cima, ele vai para a lista de moderação. Então, se ela tiver algum termo dentro do que você colocou aqui, ou endereço de IP for que você determinou, por exemplo, tem um usuário que sempre faz postagens um pouco mais agressivas. Então você quer analisar a primeira postagem dele antes de liberar. Você pode colocar o IP que ele costuma postar aqui, ou colocar a URL de onde ele posta, e aí você vai conseguir moderar primeiro o comentário desse usuário para ter certeza de que não vai ter nenhum comentário ofensivo no seu site ou blog. Aí nós temos aqui ainda as configurações de avatares da imagem que aparece. Então, nós podemos mostrar avatares e aí definir os tipos de avatar. Por padrão, ele vem configurado G, adequado para todas as idades. Quanto mais você marcar para baixo, então se você colocar aqui no X, ainda mais adulto do que acima, ele vai exibir outro tipo de logos nos avatares, conteúdos adultos, né? Diferente desse que vem aqui no nível mais básico. Então são essas as configurações de discussão. Feitas as configurações de acordo com as suas preferências, clicar em salvar as alterações. E aí nós vamos passar para as configurações de mídia. Bastante pequenininha, na realidade é só definindo como você vai tratar as imagens. Por exemplo, as imagens de miniatura do seu site. Qual vai ser o tamanho dessas imagens em pixels? Então aqui ele vem por padrão dizendo que a largura é 150 e a altura é 150. As imagens de tamanho médio é 300 por 300. E as imagens de tamanho grande é 1024 por 1024. Você pode definir isso aqui de acordo com as suas preferências. E essa opção é bastante interessante, organizar arquivos enviados em pastas baseadas no mês e ano. Então, quando você faz essa definição aqui, ele vai criar subpastas por mês e ano, organizando todas as imagens que você envia. Para efeito de arquivamento, para efeito de organização, fica melhor que você deixe marcada essa opção. E aí, clicar em salvar as alterações. A última opção são as configurações de links permanentes. Essa é uma configuração muito importante porque aqui começa o seu trabalho de otimização do site, tornar o site mais amigável para os mecanismos de busca. As primeiras técnicas de SEO. Então, é muito importante a configuração aqui, porque aqui vai definir como a sua postagem vai aparecer. Por exemplo, se nós deixarmos aqui como padrão o que ele está sugerindo, vamos salvar a alteração aqui como padrão e vamos lá no nosso site e vamos clicar na nossa postagem Olá Mundo, aquela postagem padrão que veio na instalação, para ver como vai ficar a URL da postagem. Então o que ele exibiu aqui na realidade foi o nome do site e uma interrogação P igual a 1, que é o primeiro post. Isso aqui não é nada amigável para os mecanismos de busca. Então é importante aqui nas configurações de link permanente que você defina a maneira mais amigável possível. E hoje, aplicando as técnicas de SEO, a maneira mais amigável possível é você utilizando nome do post. Então quando você configura aqui para nome do post, clica em salvar as alterações.
e volta lá no site. Vamos clicar lá na nossa postagem Olá Mundo. O que aparece aqui é o nome da postagem. Isso é importante porque as pessoas vão estar procurando nos mecanismos de busca por palavras e não por P igual a 1, P igual a 2. Então, você torna aqui a URL amigável. Só uma nota, se você fez esse teste aí e deu algum errinho na hora de exibir a postagem, quando você mudou de um tipo para o outro, vá lá no seu WAMP Server, abre lá o Apache, os módulos do Apache e confere se o modo de reescrita do Apache está habilitado. Porque se ele estiver desabilitado, vai dar erro. Então é importante que esse módulo de reescrita do Apache ele esteja habilitado para que não dê nenhum erro quando você mudar essa configuração. Ainda aqui na configuração de links permanentes, nós temos aqui a opção de colocar um nome para categorias e um nome para tags, porque quando você posta, cria lá um menu de categorias e você colocar a postagem, ele vai escrever lá o nome do site, barra categoria em inglês, barra e aí o nome da postagem. Se você não quiser que apareça em inglês, você pode aqui escrever, por exemplo, categoria, para que ele exiba em português, mas é opcional. E aí nós clicamos em salvar as alterações e finalizamos assim as configurações básicas do nosso site. É isso aí, pessoal. É isso que nós queríamos mostrar para vocês nessa segunda aula do nosso curso de WordPress passo a passo. Passamos pelo menu configurações do painel administrativo do WordPress. Como vocês viram, muitas configurações elas são decisões pessoais. É importante que você analise cada uma das configurações e veja aquilo que vai atender melhor a necessidade aí do seu site ou blog e realize as configurações. Se gostou da aula, se tem alguma dúvida, se quiser dar alguma sugestão, deixe o seu comentário aí abaixo que nós vamos ter prazer em responder. Um abraço e até a próxima aula.